Boa noite, paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade então, vamos procurar concluir aqui essa apostila e depois falar alguma coisa sobre Hebreus, que foi dado um tema de casa, né? Não sei se todos fizeram. Quem fez alguma coisa? Oh, que bom. Mas aí na página de número 13, né? Ainda as interpretações bíblicas, hermenêutica, regras que nos ajuda a entender e deve ser estudada porque é uma ciência, uma técnica de interpretação fundamental para a gente prevenir e evitar os erros, tanto na interpretação, quando se lê, quando se vai pregar também. Então agora aqui na página 13 fala de figuras retóricas. Retórica tem a ver com o falar bem, é isso que quer dizer, né? A arte ou a ciência de falar bem. E tem também a oratória, que é coisa semelhante. Oratória tem mais a ver, vem de orador, né? A arte de falar em público, o discurso, enfim, que a gente pretende também falar um pouco disso. Não hoje, né? Pois na parte da homilética que fala disso, tá? Então, a hermenêutica, que é então as interpretações, né, as regras de interpretação, que a gente então já vem falando há alguns dias. E agora aqui então sobre essas figuras. Isso é muito importante, porque quando tu lê um texto, você vai encontrar, e tem algumas coisas que é típico aqui da parte poética, né? Poemas, poesias, enfim, e como a gente tem livros poéticos na Bíblia, então tem também muito dessas figuras, e tudo isso é necessário para uma boa interpretação, a gente conhecer um pouco. E umas aqui pouco usada, umas difícil, né? Mas isso aqui é coisa que tem a ver com a gramática da língua também, entende? Não é exclusivamente bíblico. Então a primeira que fala ali, creio que isso é bem conhecido, que é a chamada, essa figura retórica e metáfora. O que é isso? Esta figura tem por base alguma semelhança entre dois objetos ou fato, caracterizando-se um com o que é próprio do outro. Por exemplo, Jesus disse essa palavra, eu sou a porta, João 10:9. Ou João 14:6, eu sou o caminho. Então, que comparação, isso aí é a chamada metáfora, dizer eu sou porta, ou eu sou o caminho. Então, tem muitas dessas figuras na língua, em todo sentido, e na Bíblia a gente acha isso. Então, isso é uma metáfora, eu acho que essa é a mais conhecida, a gente fala, a gente usa e se vê muito. Agora, a segunda ali, símile, o que é isso? A palavra é definida da seguinte maneira, pela Enciclopédia Brasileira. Semelhante, analogia, qualidade do que é semelhante. Comparação de coisas semelhantes. Por exemplo, como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então há uma comparação, uma semelhança entre uma coisa e outra, ilustra dessa maneira. O Salmo 103, verso 13. Depois, o Senhor Jesus também empregou, com respeito a Herodes, o qualificativo de aquela raposa, o que constitui então uma metáfora. Se Jesus houvesse dito que Herodes era como raposa, teria empregado uma símile, e comparou. Então, vocês conseguem entender a diferença entre uma e outra. Depois tem a sinédoque. O que é isso? Faz-se uso dessa figura quando se toma a parte pelo todo ou o todo pela parte, o plural pelo singular, o gênero pela espécie ou vice-versa. Letra A. Como a parte pelo todo, o salmista ao dizer, minha carne repousará segura, em lugar de dizer meu corpo, meu ser, que seria o todo, sendo a carne só parte do seu ser. Então ele tomou uma parte pelo todo. Agora o contrário, tomando o todo pela parte. O apóstolo ao dizer da ceia do Senhor, todas as vezes que beberdes o cálice, em lugar de dizer beberdes do cálice, isto é, parte do que há no cálice, 1 Coríntios 11:26, do gênero pela espécie, ou do geral pelo particular, Mateus 3:5, ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente do Jordão. Então, foi 100%? Claro que não foi, né? Mas foi bastante, foi muita gente, de todos os lugares. Então, ia ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia, que é a região. Então, uma figura de linguagem um tanto exagerada,
Então tu toma parte pelo todo. Então foi muita gente, mas não que foi 100% do povo. Então a gente precisa entender isso também quando está lendo. A mesma questão seria o mesmo exemplo, quem foi no almoço? Todo mundo. Todo mundo. Imagina que é o almoço, vai todo mundo almoço. Na verdade, a gente quer dizer que foram, a categoria conhecida. Pelo dia que nós paramos, nós estávamos viajando para Foz do Iguaçu e por Santa Catarina, paramos para perguntar informação onde é que achava um restaurante, e o senhor parou e disse, segue reto aí toda a vida. Tá bom, estamos andando até hoje. É esse todo, né? Então toma o todo pela parte ou a parte pelo todo. Gênesis 6:11, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, toda a terra e toda a carne. Então, tomando a parte pelo todo, o todo pela parte. Então, essa figura chamada sinédrico. Depois, letra D. Da espécie pelo gênero, ou particular pelo geral. Mateus 6:11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o pão aí significa o nosso sustento todo, e não só pão no particular, entendido? Então, essas figuras que a gente também precisa ver. Depois, número 4, metonímia. Emprega-se esta figura quando se emprega a causa pelo efeito, ou o sinal ou o símbolo pela realidade, que indica símbolo. Vale-se Jesus dessa figura empregando, por exemplo, a causa pelo efeito ao dizer, eles têm Moisés e os profetas, ouçam, em lugar de dizer que tem os escritos de Moisés e dos profetas. Lucas 16:29. Do efeito pela causa, duas nações há em teu ventre, os progenitores pela descendência. A mãe de Isaac, Esaú e Jacó. Então, 2 filhos. Então, o Senhor disse, 2 nações há no teu ventre. Então, é essa figura, né? Depois tem a prosopopeia. Usa-se essa figura quando se personifica as causas inanimadas, atribuindo os feitos e ações das pessoas. O apóstolo fala da morte como de pessoa que pode ganhar vitória ou sofrer derrota, ao perguntar, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, como se a morte fosse uma personalidade. E tem outras figuras semelhantes. Agora tem outra muito conhecida entre nós, que é a ironia, quando tu fala uma coisa de maneira irônica, né? Ou seja, insinuando outra coisa, né? Então faz-se uso dessa figura quando se expressa o contrário do que se quer dizer, porém sempre de tal modo que se faz ressaltar o sentido verdadeiro. Quer dizer, tu fala uma coisa, mas com o sentido inverso, indicando a outra realidade, é ironia. Isso às vezes não é bom. Fala alguma coisa de maneira irônica, às vezes tem o sentido de ofender, né? Mas nem sempre, tá? Então Paulo emprega esta figura quando chama os falsos mestres de os tais apóstolos, dando a entender ao mesmo tempo que de nenhum modo eles são apóstolos, 2 Coríntios. Então ele estava rebatendo, vamos dizer assim, aqueles que estavam atacando a autoridade apostólica dele, estavam se achando apóstolo, combatendo contra ele. Então ele fala, defendendo o apostolado dele, diz, esses tais apóstolos, dando a entender que não são verdadeiros, né? Então essa é a maneira de se falar, de maneira irônica a coisa, né? Indicando, na verdade, outro sentido. Depois, vale-se da mesma figura o profeta Elias, quando no Carmelo disse aos sacerdotes do falso deus Baal, clamai em alta voz e despertará, dando-lhe a compreender, por sua vez, que era de todo inútil clamar para o Baal, né? Quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele está viajando, né? Fale mais alto. Foi bem sarcástico o negócio ali, né? Além da ironia, tá certo. Hipérbole, essa aqui é muito comum também. E tem muita gente que, por natureza, faz isso, né? O que é hipérbole? É a figura pela qual se representa uma coisa como muito maior ou menor do que é na realidade, para apresentá-la viva à imaginação.
Tanto a ironia como a hipérbole é pouco usada nas Escrituras, porém ocorre algumas vezes. Então, a hipérbole é aquele exagero da coisa. Vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos. E disseram mais, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Exagero. Então, isso é uma hipérbole, a figura de linguagem aí. Mas vocês viram que nas conversas a gente usa isso e é onde às vezes surgem distorções nas coisas, quando a pessoa exagera naquilo que está falando. Então, força ou estimula a imaginação do outro. É aquela história que às vezes acontece um acidente, deu um acidente ali, deu uma coisa, eu acho que tem gente ferida, já tem gente morta, já tem 3 mortos, ele pode ter um monte, né? O pessoal vai exagerando. Então, essa figura. Então tem pouco, mas tem algumas coisas na Bíblia, dentro dos Salmos, que são livros poéticos, tem um pouco disso também. Tem, agora não lembro qual é o dos Salmos, que Davi diz que a sua cama, o seu travesseiro, parece que uma coisa assim, nadava nas suas lágrimas, uma coisa assim. Tem um exagero assim, né, das lágrimas dele, né? Então, o outro fala de rio de lágrimas. Então são essa figura chamada hipérbole. Depois tem antropoformismo, bem difícil de dizer. É a linguagem que atribui a Deus ação e faculdades humanas, e até órgãos ou membros do corpo humano. Como diz, o Senhor cheirou, uma coisa própria humana, né? E tem muitas outras, fala de ações ou coisas a respeito da pessoa divina, enfim. Então é atribuir a Deus ações ou faculdades própria do ser humano. Alegoria, isso tem bastante. O que é uma alegoria? É a narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. Geralmente consta de várias metáforas unidas, representando cada uma delas a realidade correspondente. Gálatas 4, que é a história de Agar e Sara, que Paulo diz ali que por alegoria, Agar representa a antiga aliança, que gera filhos para a escravidão, a aliança do Sinai, e Sara, filho da promessa para a liberdade. Acho que é isso, né? Gálatas 4. Gálatas 4. Tá, então aí ele vai falando dos 2 filhos, o Ismael, filho da Agar, o Isaac, filho da Sara. Sara tinha a promessa de Deus e nasceu ali, então ele diz que isso é uma alegoria das 2 alianças, né? Então, esse é o que tem muita alegoria, tem muita coisa na Bíblia. Apocalipse, então, vai ter muito disso. Tá? Fábula é uma alegoria histórica, pouco usada nas Escrituras Sagradas, na qual um fato ou alguma circunstância se expõe em forma de narração, mediante a personificação de coisas ou animais. Uma narrativa, uma história que se cria, semelhante a uma parábola, mas não. Depois, o enigma. O enigma também é um tipo de alegoria, porém sua solução é difícil, complicada, tá? Aí tem aquela história do Sansão, que fez um enigma lá quando estava em conflito lá com os parentes da mulher dele. Então fez aquela história. Então, enigma tem pouco, tá? Tipo tem bastante, que a gente chama de tipos proféticos. Então, no Antigo Testamento, como diz, é tudo profético sobre o Novo Testamento, de certa forma. Então, é muita coisa. Então, lá. O tipo é uma classe de metáfora que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas ou objetos, que designam fatos semelhantes, pessoas ou objetos, no porvir. Então, essas figuras são numerosas e acham-se nas Escrituras. Por exemplo, em Colossenses, diz sombra dos bens vindouros, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. E se encontram, portanto, no Antigo Testamento, Jesus mesmo fez referência à serpente de metal levantada no deserto como um tipo prefigurando a crucificação do Filho do Homem, ou seja, do próprio Jesus. João 3,14. Noutra ocasião, Cristo se refere ao conhecido acontecimento ocorrido com Jonas como um tipo prefigurado de sua sepultura e ressurreição. Então, quando Jesus diz que como Jonas teve 3 dias e noite no ventre do peixe, o Filho do Homem também estaria
por 3 dias no seio da terra. Então faz mostrando aquela relação como um tipo profético, né? Então o que a gente fala da arca? É um tipo de Jesus Cristo, da salvação, né, em Cristo. O reino de Salomão, o reino mais rico da face da terra, da história de Israel, simboliza o reino vindouro de Cristo, milênio, e assim vai indo. Moisés é um tipo de Cristo, o próprio sucessor dele, Josué, também. Muito comum é o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele foi o profeta da transição do período dos juízes para o período da monarquia. E ele acumulou o ministério de profeta, de juiz e sacerdote. É um tipo de Cristo, porque Cristo também fez a transição da antiga aliança para a nova. Aí temos a figura de João Batista, que foi o profeta da transição ali, e que introduz Cristo, né, e batizando e apresentando Jesus. E Jesus também tem 3 ministérios, como profeta, sacerdote e rei. Entendeu? Então, por isso diz o quê? O Samuel é um tipo profético da pessoa de Jesus Cristo. E assim vai encontrar dentro da figura do tabernáculo, como já falei algumas coisas aqui outro dia, é cheio também de tipos proféticos. Depois, número 13, símbolo. O símbolo é uma espécie de tipo pelo qual se representa alguma coisa ou fato familiar que se considera para servir de semelhança ou representação. O leão é considerado o rei dos animais do bosque, assim é que achamos nas escrituras a majestade real simbolizada pelo leão. Do mesmo modo se representa a força pelo cavalo e a astúcia pela serpente. Considerando a grande importância que sempre tiveram as chaves e seu uso, nada há de estranho que viesse a simbolizar autoridade. Então, chave simboliza posse, significa autoridade, governo, domínio. Então, essas simbologias. Parábola. Então, Jesus usava bastante esse método para dar ensino. Então, o que é a parábola? É uma espécie de alegoria representada sob forma de narração. Então, se cria uma narrativa, uma história, um paralelo. Então, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar uma ou várias verdades importantes quanto à correta compreensão e interpretação das parábolas. É preciso observar algumas coisas aqui. Seguinte, tá? Deve-se buscar o seu objetivo. Em outras palavras, qual é a verdade ou quais as verdades que ilustra. Encontrando isso, tem-se a explicação da parábola. Nota-se às vezes, consta o objetivo na sua introdução ou no seu término. Outras vezes se descobre seu objetivo tendo presente o motivo com que foi empregado. Lembra que nós trabalhamos um pouco aquela bom samaritano, né? O jovem rico, né? Não, o jovem rico não é parábola, é que ele aconteceu. Tem a parábola do rei Inico, né? A mulher que pedia para o rei para o juiz fazer justiça e ele não fazia. Que ela é uma parábola. O juiz Inico é uma parábola. Que era sobre a persistência na oração. Então ali é uma parábola. Já o outro não é parábola, é um fato. Então a parábola é uma narrativa que se cria. Uma história do filho pródigo não existiu, não teve uma história. Então Jesus cria uma narrativa imaginária que se acontecesse assim, para ilustrar esses fatos. Então aqui tem bastante explicação para frente aqui, porque, como diz, ela é bastante usada. Não leram em casa? Ninguém lê em casa, então vou ler aqui. Devemos ter em conta os traços principais das parábolas, deixando-se de lado o que lhe serve de adorno ou para completar a narrativa. Jesus mesmo nos ensina a proceder assim na interpretação de suas parábolas. Como existe perigo de equivocar-se nesse ponto, vamos aclará-lo, chamando a atenção para Lucas 11. Nessa parábola, Cristo ilustra a verdade de que é necessário orar com insistência, valendo-se do exemplo de uma pessoa que necessita de 3 pães. É noite e vai pedi-lo emprestado a um amigo, que já tem a porta fechada e está deitado, bem como seus filhos. Esse amigo preguiçoso não quer levantar-se para atendê-lo, mas por força da insistência e importunação no pedido, o homem consegue o que deseja. É fácil ver que aqui
o homem necessitado e suplicante, quem nos oferece o bom exemplo e representa o cristão na parábola. Igualmente fácil é entender que seu amigo representa Deus. Porém, que absurdo seria interpretar tudo o que se diz do amigo aplicando a Deus, a saber, que tem a porta fechada, que está ele e seus filhos deitado e sendo preguiçoso não quer levantar-se. É evidente que esta parte constitui o que chamamos adorno da parábola e que se deve deixar de lado, por não corresponder e se aplicar à realidade. Observemos, pois, sempre a totalidade da parábola e suas partes principais, fazendo caso omisso de seus detalhes menores. Então, veja bem, ele cria uma história, né? Imagina, inventa uma história, então isso é a parábola, não é uma realidade, então se inventa. E aí tem os enfeites, né? Como a outra que nós falamos do juiz iníquo, é a mesma coisa. A mulher insiste, até que ele diz, se tanto essa mulher me importunar, eu vou fazer justiça. Aí nós vemos que esse juiz representa Deus? Não, de maneira alguma, né? Entendeu? Então a lição... Na mulher, que nos dá a lição de insistir na oração, não desanimar, não desistir. Mas daí nós não podemos dizer que aquele juiz representa Deus, de maneira alguma, né? E aqui também tem várias explicações, as coisas culturais também, né? Que naquele tempo de casas menores, crianças dormiam às vezes junto com os pais, ou tinha que passar por cima para sair atender. Então tem uma coisa cultural toda no meio, que Jesus cria essa história e o homem estava com dificuldade de levantar, de acordar os filhos, de problema dentro de casa para atender a necessidade. Mas a lição é também a persistência e a insistência que devemos ter no nosso objetivo, na oração, enfim. Então não se esqueça de que as parábolas, como as demais figuras, servem para ilustrar as doutrinas e não para produzi-las. Então ela serve de ilustração, que aclareia um pouco as coisas. Então houve um momento que os discípulos mesmo perguntaram a Jesus por que ele falava por parábolas. Então diz que para aquela geração estava cumprindo uma profecia que, acho que é de Isaías, que diz que vendo não verão, ouvindo não ouvirão, não entenderão. Então permanecia obscura as coisas para eles. Mas Jesus disse para os discípulos, mas para vocês é dado a conhecer as coisas do reino. Então são essas finalidades dessas figuras, tá? Então Jesus usou. Então, além de usar parábolas assim para ilustrar os ensinos, Jesus também usava situações que estavam vivendo, acontecendo, ele aproveitava as ocasiões. Isso faz parte da didática também de Cristo. Todos nós sabemos hoje que o método de ensino de audiovisual ilustrado, ela produz muito mais efeito na assimilação, né, do que simplesmente falados. Então Jesus se aproveitava de situações para dar lições. Por exemplo, ele está indo para Jerusalém, chega num pé de figueira e vai procurar figo. Não tem fruto, não era tempo mesmo. Então vê que Jesus não foi ao acaso, ele foi com propósito já, né? Se não era tempo de figo, é normal que ele não ia achar fruta, né? Será que ele não sabia que não era? Então ele queria realmente ilustrar e dar uma lição. Então ele chega, a figueira está bonita, enfolhada, mas não tinha fruto. E ele amaldiçoa ali a figueira, né? Que nunca mais haja fruto em ti, tá? No outro dia eles estão voltando pelo mesmo caminho, a figueira está seca e todo mundo espanta. Como é que uma árvore seca de um dia para o outro, em 24 horas? Aí Jesus dá a lição da fé, da instrução, entendeu? Então ele usou aquilo ali para dar um ensino sobre fé. E assim vai encontrar inúmeras, além das parábolas, usar situações. E é tão interessante essas coisas, e às vezes a gente tem que usar também situações que às vezes está acontecendo no momento. Eu nunca esqueci de um dia nós estávamos dando uma palestra para famílias, casais, num restaurante lá em Sapiranga, e daí eu estava na porta do restaurante, né? Nós fomos lá, organizamos, arrumamos tudo, e eu estava na porta esperando o pessoal chegar. E a palestra era para casais. E nesse momento que eu estou na porta esperando o pessoal chegar, já tinha uns 3 ou 4 ali, passa um casal de carro, mas num barraco dentro do carro, assim, que, nossa, e a mulher querendo se jogar de dentro do carro, e numa gritaria, os dois se xingando,
e a mulher querendo abrir a porta, que eu vou me jogar, porque eu vou tirar. Quer dizer, aquilo ali me serviu de argumento na hora da minha palestra para casais. Aí depois o dono do restaurante diz assim, mas escuta, mas essa história aí é verdade ou tu inventou isso? Não, estava aqui na porta e eu vi acontecer. Então, algumas pessoas que já estavam ali tinham presenciado. Então, uma situação que está ocorrendo, você usa para ilustrar uma história, uma doutrina, um ensinamento. Então, Jesus usava muito as situações para dar lições, né? Então, observe isso nos evangelhos. Quantas coisas que Jesus aproveitou o momento da situação para dar a lição. Como, por exemplo, quando ele multiplicou pães e peixes, 5.000 pessoas comeram. Naquele tempo só contavam homens adultos, não contavam crianças nem mulheres. Então, se tinha 5.000 homens, mais criança e mulher, devia ter de 15.000 pessoas para cima, no mínimo. E ele alimentou com aqueles 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrou 12 cestos. O pessoal queria proclamar ele rei, e ele escapuliu, foi para o monte orar. No outro dia, ele está para o outro lado do mar da Galileia, e a multidão procura ele, sabendo que ele tinha ido para lá, vai todo mundo para lá. Aí Jesus dá a lição. Qual é a lição? Se vocês vieram aqui por causa do pão e do peixe que vocês comeram ontem, vocês não vieram por causa do sinal, mas por causa do pão e do peixe. Quer dizer, comeram pão e peixe ontem, vai ter pão e peixe hoje de novo, vamos para lá. Tem muita gente hoje correndo atrás do pão e do peixe só, né? E não olha o sinal. Mas que sinal? Sobrenatural do poder de Deus para provar, mostrar que Ele é o Deus que veio para salvar. Então o sinal era mostrar o poder e a divindade, que Ele era o Cristo. Mas eles não entenderam esse sinal, só queria pão e peixe. Aí Jesus dá aquele sermão duro para eles, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí o povo começa a ir embora. Os discípulos, mestre, o povo está abandonando, a igreja está esvaziando. Jesus diz, vocês querem ir com eles também? Aí Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida. Então o Pedro tinha entendido o sinal. Aquela multidão só queria pão e peixe. A mesma coisa está hoje, gente. Tem multidões por aí atrás de gente que está prometendo pão e peixe todo dia, mas não está prometendo ou mostrando o caminho da salvação. E esse é o perigo dessas coisas. Interrogação. A palavra interrogação procede de um vocábulo latino que significa pergunta. Mas nem todas as perguntas são figuras de retórica, é claro, né? Somente quando a pergunta encerra uma conclusão evidente é que é uma figura literária. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Aí tem várias referências bíblicas. Quer dizer, já está induzindo a resposta. É claro que ele fará. Então, quando faz a pergunta, por acaso, porventura, não fará justiça o juiz de toda a terra? É lógico que fará. Então, essa interrogação é a figura de linguagem. Quando não tem essa indução à resposta automática, daí já não é a figura, né? Usada aí. Apóstrofe. A apóstrofe se assemelha muito à personificação ou prosopopeia. A palavra apóstrofe procede do latim, tá aí, né? Quem quer isso? É a mesma coisa, só com PH, né? E essa, uma vez, procede do grego, né? Ap, que significa de, estrefo, que quer dizer volver-se. Então, o vocábulo indica que o orador se volve de seus ouvintes imediato para dirigir-se a uma pessoa ou coisa ausente ou imaginária. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece a terra na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Salmo 114. Quanta figura! Então ali, como nós falamos, Salmo é um livro poético, né? Poesias, cânticos, enfim. Então usa muito essas figuras. Antítese, já diz a palavra. Este vocábulo procede da palavra latina antíteses. E esta de palavras gregas, que significam colocar uma coisa contra a outra. Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz
a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Então ele faz uma espécie de uma comparação, conflitando uma coisa com a outra. Então esse antítese é aquilo que é contrário, não? Uma contrária à outra. Clímax ou gradação. O capítulo 8 de Romanos é um exemplo. Começa nenhuma condenação e termina dizendo que nenhuma criatura nos poderá separar. Então ela vai crescendo no seu entendimento, a sua explicação até um ponto máximo, né? O clímax da situação. Provérbios, bem comum. Temos um livro de provérbios, né? Então, provérbios, esse vocábulo procede também de palavra latina, pro, que significa antes, e verbo, que quer dizer palavra. Então, trata-se de um dito comum ou adágio. O provérbio tem sido definido como uma afirmação extraordinária e paradoxal. Paradoxo, opinião contrária à comum. Os provérbios do Antigo Testamento estão redigidos, em sua maior parte, em forma poética, consistente em dois paralelismos, que geralmente são sinônimos antitéticos ou sintéticos. Livro dos Provérbios contém grande variedade de provérbios, adivinhações, enigmas, ditos obscuros. Neste último sentido da palavra, usa-se o provérbio por 2 vezes consecutivas, em João 16 e também em João 10. Temos a mesma palavra grega, mas ali foi traduzida como parábola. Alguns provérbios são parábolas, abreviadas ou condensadas, outros metáfora, e outros símile, e outros se têm estendido até formar alegorias. Então veja bem, o provérbio ele é uma forma de tu dizer uma verdade em frases curtas, normalmente comparando uma coisa com a outra, fazendo um confronto, usando essas figuras que acabamos de ler e de falar, várias delas. Então, compara, ou confronta, vai fazendo essa comparação, ilustração. Então, normalmente são verdades ditas em frases curtas, e são provérbios. Então, você vai ler o provérbios, lá você vai ver o seguinte, que muitas vezes tu não tem um texto corrido, cada versículo tem uma verdade distinta, fugindo um pouco daquilo que nós já falamos, estudamos aqui. Por exemplo, quando pegamos a semana passada e fizemos aquela leitura e aquela análise de Lucas 18 e 19, né? Aquela sequência ali daquelas histórias que dá uma lição maior. Já no provérbio tu não vai ter muito isso, porque muitas vezes cada versículo está expressando um conceito, uma sabedoria, uma lição diferente. Então, provérbios são essas frases curtas, normalmente fazendo esse tipo de comparação entre uma coisa e outra, usando bastante essas figuras de linguagem aí. O acróstico, tem aí na Bíblia, a palavra acróstico procede dos vocábulos gregos também, né? Que significa extremidade ou verso. O Salmo 119, com os seus 176 versos, contém 22 estrofes, e cada uma delas corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Nem todas as Bíblias têm. Agora, quem tem uma Bíblia aí, vê no Salmo 119, para ver que ele começa e vai ter lá o primeiro, o nome do nosso curso de teologia, Aleph. Então isso é um acróstico, quer dizer, cada verso ali, não versículo, cada parágrafo ali, vamos dizer assim, é numerado com uma letra do alfabeto. Então isso é um acróstico. Nem todas as Bíblias trazem isso, e não é só o Salmo 119, tem outros salmos também que tem isso aí. Tem aqui o Salmo 111. 111 também, né? Também. É acróstico. Então é assim, tem salmos que é chamado Salmo dos Degraus, ou Salmos de Romaria. Como é que eles faziam? Esses salmos também é assim. Eles cantam aquela estrofe ou e andam mais um pouco, ou subiam os degraus do templo. Cada degrau recitava um verso do salmo, ou cantava. Depois, o paradoxo, também esse é comum no nosso meio. Denomina-se paradoxo a uma proposição ou declaração oposta à opinião comum. Uma afirmação contrária a todas as aparências e à primeira vista absurda.
impossível ou em contraposição ao sentido comum, porém, que se estudada detidamente ou meditado nela, torna-se correta e bem fundamentada. Então é comum a gente usar isso, né? Mateus 16,6: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então, onde é que está esse paradoxo? O fermento dos fariseus era o quê? O modo de vida deles, o ensino, a doutrina deles, que eram, de certa forma, hipócritas, né? Faziam coisas que não correspondiam à realidade. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Um absurdo. Como é que morto vai sepultar morto? Tem uma coisa figurada que você precisa entender. Então isso é paradoxo. Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Outra pergunta de Jesus, quando ele estava perdido lá. Depois, hebraísmo, que também já falamos, eu creio, alguma coisa. Por hebraísmo entendemos certas expressões e maneiras peculiares do idioma hebreu, que ocorrem em nossas traduções da Bíblia, que originalmente foi escrita em hebraico e em grego. Como já dissemos, alguns conhecimentos desses hebraísmo são necessários para poder fazer uso devido da nossa primeira regra de interpretação. Era costume entre os hebreus chamar a uma pessoa filho da casa de que um modo especial a caracterizava de um pacífico e bem disposto, se chamava filho da paz. Ao iluminado e entendido, filho da luz. Ao desobediente, filho da desobediência. Então coisas típicas da cultura ou do próprio idioma hebraísmo, né? Coisa de hebraico, né? Nós falamos também de coisas no Novo Testamento escrito em grego, então tem muita coisa chamado helenismo, ou seja, da cultura grega. Tipos rituais são as prefigurações dos fatos do Novo Testamento, por meio dos ritos sagrados que Deus instituíra nas eras antigas. Aqui nossa atenção se volta naturalmente para o tabernáculo e o templo, para todo o sagrado ritual que nesses santos lugares se realizava, como parte essencial da vida religiosa do antigo povo de Deus. Então os hebreus receberam a lei, construíram o tabernáculo. O tabernáculo é aquela tenda móvel enquanto eles estavam peregrinando pelo deserto, e depois, quando entraram na terra prometida, durante o tempo dos juízes, ainda tinha o tabernáculo. E o primeiro templo daí foi construído por Salomão, filho do rei Davi. Aí foi construído o primeiro templo. Então até ali era a tenda, o tabernáculo, depois passou o templo. Então tudo isso tem figuras, é longa essa história. Mas está listada aqui algumas coisas das festas. Eles tinham muitas festas e celebrações, mas eles comemoravam algumas agrupadas, juntos. Então agora, para esta semana, já vem a Páscoa, que a Páscoa de hoje não tem nada a ver com a Páscoa da época, né? Mas então a Páscoa é um tipo da morte de Cristo. Todos lembram quando foi instituída a Páscoa? Outros não lembram, sabe quando? Lá na saída do Egito, né? Quando o Senhor disse que ia ferir de morte todos os primogênitos do Egito, e deu a ordem a Moisés e Arão para passar a ordem para o povo, para cada família preparar um cordeiro lá, matar, sacrificar o cordeiro, comer a carne, botar o sangue nas portas e comer a carne com ervas amargas e pão sem fermento. Então, se nós fosse comemorar a Páscoa hoje no estilo judaico, seria isso, né? Pão sem fermento e ervas amargas. Não é nada de chocolate, porque isso tudo é paganismo e comércio que entrou, gente. Quer dar chocolate para a criança, deixa passar a Páscoa e aproveita a liquidação, tu compra mais barato e dá bastante chocolate. Então, veja bem, então por isso ela é um tipo de Jesus Cristo, o cordeiro que foi morto lá em lugar do primogênito, e o anjo da morte passou sem ferir, e a Páscoa significa passagem, né? Então ela passou sem ferir de morte os primogênitos das casas onde estavam marcados com sangue. Claro, foi só a casa dos hebreus, os egípcios não fizeram. Aí eles tinham a chamada festa dos pães asmos, que também era na sequência, junto com a Páscoa. Então é um tipo da santidade prática. O fermento tipifica o pecado, a contaminação. Então pão sem fermento é santidade na prática, simboliza santidade. Festa das primícias.
Também festa da colheita. É o quê? É um tipo da ressurreição de Cristo. E festa do Pentecoste é típico da igreja, da reunião da igreja. Então veja bem, no início da colheita, eles tinham que escolher uns molhos e trazer como primícia no templo. Feita a oferta, eles podiam voltar e fazer toda a colheita. Quando terminava a colheita, eles tinham que trazer outra oferta, que daí era o Pentecoste, na oferta era o encerramento da colheita. Então eles traziam outra oferta. Então essas eram as primícias, né? Então aí tipifica a primeira, lá no início da colheita, Cristo, que foi morto e ressuscitou, e Pentecoste é a igreja na sua ressurreição também, da sua vida com Cristo. As festas das trombetas, que também tinham lá, é um tipo do futuro reajuntamento de Israel. Então tem a ver com o futuro ainda. A festa da expiação, que todo ano eles tinham que realizar, todo o povo de Israel tinha que ir para Jerusalém, onde estava o templo, levar um animal para sacrifício pelos pecados. Era o dia que o sacerdote podia entrar no lugar santíssimo do templo, levando o sangue do sacrifício, incensário aceso, interceder pelo povo e voltar e abençoar o povo por mais um ano de vitória e de bênção. Então esse dia da expiação nacional é o tipo do arrependimento futuro de Israel. Então é profético, Israel ainda vai, aquele remanescente, conforme está profetizado por Isaías. Paulo cita, parece que é no capítulo 8 de Romanos, que um remanescente de Israel é que será salvo, e esse remanescente vai buscar por Deus agora, diante das guerras, e quando Israel estiver prestes a ser exterminado da face da terra, é que eles vão clamar pelo Messias e que Jesus vai vir em socorro deles. Então vai cumprir essa parte aí, tá? A expiação nacional, o perdão, a salvação nacional. Então uma parte profética ainda está para acontecer. Para nós já aconteceu em Cristo. Observe que para a igreja tudo está em Cristo. Então Cristo cumpriu todas essas figuras, cumpriu-se toda em Cristo. E nós estamos salvos nele e por ele. Palavras simbólicas, e aí então tem várias: chuva, cedro, prata, ouro. Ah, não falei? Festa do tabernáculo? É um tipo do milênio, tá? Aí entra a parte de escatologia, que nós entendemos que haverá um reinado de Cristo por 1000 anos, conforme está Apocalipse, outras partes, na terra. Cristo vai descer, haverá um processo de transformação na terra, e ele vai reinar, vai ter 1000 anos na terra. A igreja não vai descer de volta a morar na terra, tá? Isso aí é outra parte da escatologia, tá? A escatologia é gostosa, vai dar muito o que se falar. Então esse milênio deve acontecer após o arrebatamento da igreja e o período da chamada grande tribulação, que é onde Israel vai se converter ao Messias verdadeiro, né? Então aí após esse período haverá o julgamento das nações, destruição das nações aliadas ao anticristo, e as nações que não se aliaram ao anticristo, ou que são amigas de Israel, ou fizeram aliança com Israel, serão poupadas, e essas nações viverão por 1000 anos na terra, mas a igreja já foi tirada e está com Cristo. Então aí cumpre o que a Bíblia diz, que nós seremos com Cristo os reis e sacerdotes. Aquelas figuras que Jesus diz para o bom servo, que 10 cidades serão colocadas sobre ele, tá? Para ele governar. Então com Cristo a corte real, vamos dizer assim, vai governar. Então o milênio terá por finalidade mostrar que é possível um reinado de justiça e de paz na terra que os homens nunca conseguiram impor sob o governo do homem, né? O governo humano nunca conseguiu fazer, está aí a prova. Você gasta trilhões e trilhões em armas de guerra, que dá para resolver o problema da fome, da habitação, por centenas de vezes na terra, mas se gasta na violência, nas guerras, nas vaidades e absurdos que existe hoje. Então Jesus vai provar que era possível ter tido-se na terra justiça e paz, e tudo. Vai ser esse o milênio. Depois é que vem o fim de todas as coisas, novo céu e nova terra, enfim, isso é escatologia, outra matéria, tá bom? Então a festa do tabernáculo é esse tipo do milênio. O que era a festa do tabernáculo? Comemorava a saída deles e o tempo que eles viveram em tendas, né? Então
eles iam de novo para o campo e passavam aqueles dias acampado em tendas, como no tempo da peregrinação, aquela junção do povo no acampamento. Então o milênio é assim, Israel será juntado e virá a ter o reinado de paz, com Cristo sendo o rei. Então veja bem, eles esperavam que Cristo ia ser rei naqueles dias, libertando eles do jugo romano, e não era para aqueles dias, tá? Então quando Daniel teve a visão, o Senhor disse: Daniel, fecha o livro porque não é para agora, isso é para muito tempo ainda, não é para o teu tempo, tu não vai entender agora, então é para depois. Então essas verdades, então a festa do tabernáculo simboliza isso. E as palavras simbólicas, então aí é bastante de figuras ilustrativas, tá bom, gente? Temos meia hora para nós dar uma analisada na história da carta aos Hebreus, que foi uma sugestão para mais alguma coisa prática. Hã? Sim. Quem fez aí? Tá. Quem que quer? Eu gostaria que cada um se falasse um pouquinho aquela mensagem que você captou ali, que de alguma forma foi ministrada. Vamos começar por ele, então. Vem cá, fala. Vem cá, fala um pouquinho. Vamos dar o microfone para ele, então. Vem cá. Chegou, então, a dar uma lida, dar uma estudada. Sim, foi o que eu fiz assim, ó. Sim. Separei capítulo por capítulo. Ah, fez todo ele? Os 13? Bom, vai ter que resumir, assim, em poucas palavras, alguma coisa aí para nós. Eu faço. Bom, parabéns, foi longe. Isso é algo eu não fazia nem o tema na escola, fazia. Dá um resumo aí para nós. O capítulo 1 fala sobre a revelação de Jesus Cristo e o amor de Deus por ele. Que Deus fala que é maior que os anjos o adoram e que ele senta à direita de Deus, no trono de Jesus no céu. Seu nome está sobre todo nome. Capítulo 2 fala sobre não negociar a verdade de Cristo, sobre a salvação que vem através dele. Também diz que Cristo veio à nossa semelhança, carne, sangue, e que sofreu as mesmas paixões, desejo, e que experimentou a morte, para que o diabo não tivesse mais o poder sobre a morte, mas sim Jesus Cristo, o sumo sacerdote supremo, Cordeiro perfeito, segundo Adão sobre a terra. Capítulo 3 diz que Jesus Cristo foi o maior que Moisés por conta de Deus. Ele fala também sobre quanto o Espírito Santo de Deus falar nós não endurecer o coração para receber a sua voz, sua repreensão para a nossa vida, porque Deus esquadriu o nosso coração. No 4, Deus está dizendo sobre o descanso sabático do cristão. Descanso sobre todas as coisas, e também é um descanso difícil de entrar no Senhor, para não gerar uma desobediência a Deus, a falta de palavras. Só conseguimos esse descanso se Deus permitir sobre nossa vida, como Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Quando cumprimos o que Deus tem para nossas vidas, entramos no descanso sabático. No capítulo 5 fala sobre Jesus ter superado a lei, sobre a questão do sacrifício, para que ele foi o sacrifício supremo, superando todos os sacrifícios da lei, e também cumprindo todos os seus mandamentos, e também as suas aflições, obteve submissão, e fala também que temos que ter paciência aos que estão tomando leite espiritual. Capítulo 6 fala sobre ter uma fé madura, de viver experiências no Senhor, de muitos milagres, mas também de negar sua fé e em duvidar ou não crer no que Jesus fez por nós. Automaticamente está crucificando Jesus novamente. Quando cremos que somos filhos, conseguimos acessar a nossa herança no Senhor. 7 fala que Jesus Cristo foi maior que o sacerdote levítico e que Jesus é maior sacerdote. Seu sacrifício foi o maior que todos os sacerdotes já tinham feito. Capítulo 8, sobre uma nova aliança que Jesus trouxe para nós, muito superior à antiga, uma aliança onde todos conhecerão a Cristo, desde pequenos até grandes. Capítulo 9 fala do tabernáculo, como era feito o sacrifício naquela época, como sumo sacerdote. Quando Jesus Cristo veio e foi o sacrifício perfeito, o véu se rasgou e todos têm o direito de entrar no lugar santo, através de Jesus. O 10 explica como devemos chegar no Santo dos Santos.
uma vida de oração, jejum, secreto, renúncia, fé, que através de Jesus podemos chegar até esse lugar, renunciando muitas coisas de nossa vida, nosso eu interior. O 11 fala sobre fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas crê. Fala dos patriarcas da Bíblia, e sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu fiz o 12 e o 13 juntos. Jesus foi um exemplo para nós seguirmos, um padrão a ser seguido, e que ele sofreu as mesmas paixões que nós, porém venceu todas elas. Creio que nós também podemos, sei que o amor de Deus por nós é muito grande, pois ele deu seu Filho unigênito para morrer por mim e você na cruz do Calvário. Devemos ter uma vida espiritual no Senhor, de fé e intimidade com Ele, pois sem Ele nós não conseguiremos, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Parabéns. É uma carta um pouco extensa, são 13 capítulos, então assim, ela é recheada de ensinos, dá muita mensagem, muita pregação, né? Muita coisa. Quem tem alguma coisa um pouco diferente dele aí? Já, vamos ver. Depois dele uma irmã, né? Não deixar só os homens falar, né? Hebreus nos reforça que Cristo é a nova aliança e ele se sacrificou de uma vez por todas para termos acesso ao Pai, se tornando um sumo sacerdote perfeito, obtendo toda a autoridade sobre si. Também nos exorta para não nos desviarmos, agindo na desobediência, endurecendo nosso coração, sendo imaturos. Nos ensina e nos incentiva a continuar no caminho da fé em Cristo, que nossa fé deve estar baseada nele e não nas coisas que vemos. Uma síntese ali, né? Que bom. Jenny ou Jennifer? Jennifer. Eu fiz mais ou menos esse ensino da apostila, tá? Que eu entendi, relacionando ali o livro de Hebreus com a apostila, certo? A carta de Hebreus, todos acreditam que foi escrita por Paulo, mas na verdade não há um autor definido. A carta frisa muito a superioridade de Cristo, onde Deus nos falou mediante seu Filho, no verso 4 fala: tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e é ainda mais excelente. No capítulo 3 diz: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. No decorrer da carta a gente vê também que tem palavras de exortação, para que a gente não se desvie da fé, não endureça o coração. E vimos também que Deus é um lugar de descanso, que é uma linguagem literal. Vimos também que a epístola, a carta, faz um paralelo ao que aconteceu na antiga aliança e na nova. Assim nos mostra que a nova aliança é superior que a primeira. Cristo é o grande sumo sacerdote para nos representar em questões com Deus. Muito bom. Muito, muito bom. Excelente, tá? Vamos juntando as partes. Então, ele lá foi mais amplo assim, no todo, tocou várias coisas ao mesmo tempo. O Jean fez um resumo bem sintético ali do que ele entendeu ali. A Jenny um pouco mais. Agora, se nós for juntando tudo isso, nós vamos formando a ideia maior do todo o livro, né? Juntando as partes. Quem mais? Mais uma vontade? Então, vamos um pouquinho. Vamos, Gil. Vem tu então. Vem. Esse capítulo não Não precisa ser o livro todo, tá vendo? O apóstolo Paulo foi chamado por Cristo para ser apóstolo dos gentios, aquele que traria as boas novas ao povo não judeu. O cargo de apóstolo lhe trouxe grande responsabilidade, era responsável por algumas igrejas, as quais ele fundou durante os seus anos de caminhada evangelística. A carta com os hebreus teve como objetivo incentivar membros judeus da igreja a manter a sua fé em Jesus Cristo e não voltar às antigas práticas. Muitos eram influenciados ou pressionados pelos judeus a praticar costumes provenientes da lei. Cristo, ao consumar o ato da crucificação, completou a lei e nos libertou do cativeiro e do jugo que a lei nos trazia. Pagou por nossos pecados e moveu a condenação viva da lei. Esse foi um favor merecido, que chama-se graça, e pela graça e bondade e misericórdia do Senhor fomos salvos. O apóstolo Paulo deixa claro em sua carta, deixando certa dúvida de que se foi ele mesmo, aos hebreus, que como salvos devemos demonstrar das nossas atitudes, nossa conduta, expressando a nossa fé em Cristo.
amando o próximo, sendo caridoso, praticando o Evangelho de Cristo, sem perder a fé e a esperança. Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que Paulo ensina no capítulo 11 de Hebreus. Logo diz que é impossível ter uma caminhada agradável aos olhos de Deus sem que haja fé em nós, fé no seu plano, nos seus propósitos, fé que somos salvos através de Cristo. O apóstolo Paulo aborda vários assuntos durante essa mensagem. Aos Hebreus, fé, esperança, perseverança, família, casamento, conduta, caráter. É uma carta diretiva sobre o comportamento que os cristãos devem ter. Assim demonstra a sua fé. Certamente essa carta é um incentivo à igreja para que ela amadureça em fé, em sabedoria, a fim de entender qual é o seu papel na terra, entendendo que a igreja é um corpo e cada um tem uma função vital, sem esquecer que Cristo é o cabeça, reforçando a importância de intercedermos pelos líderes, os quais prestam conta sobre nossas almas, fazendo tudo com amor incondicional que é proveniente de Deus. Isso aí, que bom. Dá para ver que está nascendo talentos aí. Tá? Pois nós vamos encerrar esse trabalho, não hoje, vamos continuar, mas umas quartas e nós que vem. A gente vai orar essa questão de dons, ministério aí, para que venha fluir esse negócio da palavra aí, né, vocês. Mais alguém aí? Não é muita crença também, né? Que o horário está indo, eu ainda quero falar alguma coisinha. Dá uma resumida aí. Eu me converti, hoje todo dia chorando. Foi maravilhoso estudar essa carta de Hebreus. Mas eu fiz bem pequenininho. No primeiro versículo dá o tom de epístola. A epístola aos Hebreus é a grande apresentação do sacerdócio de Jesus Cristo no Novo Testamento. O objetivo principal do escritor aos Hebreus, autor desconhecido, é demonstrar a superioridade de Cristo Jesus, a sua obra em relação à antiga aliança. Outro objetivo é encorajar os irmãos, diante das adversidades, a permanecer na fé sem voltar atrás das velhas práticas. Por isso ele relata que os grandes feitos dos heróis do Antigo Testamento foram realizados por fé, e só os que morreram aguardando as promessas alcançaram a salvação, na fé e na esperança. Portanto, esses heróis eram como uma nuvem de testemunhas de que a fé agrada a Deus, e a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. Portanto, diante das dificuldades e desafios, os irmãos nós devemos também abandonar o pecado e tudo aquilo que os impediam e que nos impedem de servir a Deus e olhar para Jesus Cristo, pois Ele é o autor e consumador da fé. Olhar para Jesus significa observar como Ele viveu e seguir seu exemplo para que a fé não desfaleça na carreira que nos foi proposta. Muito bom. Já pode dar aula no meu lugar. Mais um que queira falar aí? Irmã, quem? Vamos anotando e juntando as ideias. Na verdade, foi mais ou menos parecido com o que o Mateus colocou ali, né? Mas de forma bem resumida, tem uma timeline assim, do começo ao fim que fala sobre Cristo. O foco principal aqui que eu entendi é Jesus, né? Sim. A questão do sacerdócio, né? Houve vários sacerdotes antes dele, mas ele é o grande sacerdote, ele é o grande sacrifício, ele é o, o sacrifício perfeito, né? Que nos tirou do pecado. Só que, apesar que muitos ainda, a gente tende a cair ao pecado porque a gente não tem, às vezes, entendimento, porque é aquela questão do cristão que usa a mamadeira ainda, né? Então aqui fala também, né, nessa questão da gente ser maduros, entender realmente o propósito, quando a gente ouve a palavra de Deus, crer nela, por mais que a gente não vê nada, essas coisas assim. E seria isso. Tá bom. Pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui um livretinho, tá? Trabalho meu, uma análise assim de todo o livro, por capítulos, tópicos aqui, né? Longe de ser tudo, é claro, já deu para ver que é uma carta ampla, com muito ensinamento, tá?
mas a gente traz aqui aquele eixo, aquele foco principal, vamos dizer assim, que vai ajudar a aprofundar. E as ideias de cada um aqui, sem dúvida, foram boas, tá? Nada assim, fugiu, né? Não, de maneira alguma. Qual é que falou do autor ali? O autor, não há um consenso, sabe? Tem gente que defende que seria Paulo, mas outros provam pelo estilo literário, pelo conhecimento do grego original, que Paulo era muito mais erudito no negócio, né? Então, não aceito que seria Paulo. Alguns chegam a sugerir até que foi aquela mulher que aparece em Atos, a Priscila, que escreveu, mas também não há prova, ou foi Apolo. Tem várias especulações, mas nenhuma provada. Ou Lucas, né? Mas nenhuma provada, então não se tem certeza de quem é o escritor. Mas era alguém que conhecia muito bem o judaísmo. Mas a igreja primitiva, ali nos primeiros anos, eram praticamente todos de judeus convertidos a Cristo, né? Depois que os gentios começaram a se converter, principalmente com o ministério de Paulo. Então era alguém que conhecia muito bem essas coisas, com certeza. Então, gente, eu tenho aqui cinco livretinhos desse aqui. Então, uma coisa que eu creio que eu falei, por exemplo, palavra-chave em Hebreus, melhor, maior ou superior. Vê que está dentro de tudo que vocês falaram, cada um foram realmente dentro do assunto. Objetivo, fortalecimento da fé. Lembra, eu até falei para vocês dar uma lida nas Bíblias de estudo, que normalmente atrás na introdução ali, já um resumo disso que eu vou colocar aqui, que eu resumi aqui. Veja bem, objetivo, fortalecimento da fé da igreja no alicerce correto, Jesus, sua doutrina, e o chamado fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, verdades bíblicas, ou doutrinas bíblicas que eles foram dando, né? Este alvo se fez necessário, qual é a causa do livro? Por causa das perseguições e também pela promessa da volta de Cristo, que eles achavam que estava demorando, porque havia o entendimento que Jesus ia voltar naqueles dias. Quer dizer, está demorando, não voltou, então estavam desanimando da fé. E desanimando da fé, então, querendo voltar às práticas do judaísmo, aos rituais, enfim, tinham dificuldade de largar a lei de Moisés, porque, imagina, coisa de séculos e séculos, Moisés é uma espécie de ídolo para eles, e tudo, agora eu vou negar tudo isso. Então havia essa dificuldade, então esse desânimo. Nos primeiros anos da igreja, ela era composta basicamente por judeus convertidos a Cristo, e por isso eram perseguidos pelos demais judeus inicialmente, e depois se somou também a perseguição do Império Romano. Então, por causa da perseguição, eles pensavam, será que teriam feito a escolha certa? Valeria a pena estar sofrendo perseguições? Então, pensavam no retornar. Portanto, esta carta destaca, eu vejo que também vários aí falaram, né? Destaca o quê? A supremacia de Cristo, do seu ministério, da nova aliança, enfim, do sacerdócio, enfim. E assim exorta os crentes da época a permanecer na fé genuína em Cristo unicamente, isto é, notório em toda a comparação feita entre antiga aliança e nova aliança, destacando a superioridade e a perfeição da última aliança, né? Em contraste com a falha da antiga no que diz respeito à salvação, porque ela ninguém pôde salvar ou aperfeiçoar, né? No aperfeiçoamento do ser humano. Então a perseguição do Império Romano começou com o imperador Nero, e Nero governou do ano 54 a 68, e essa carta deve ter sido escrita pelo ano 63, então já estava também debaixo de perseguição do Império Romano. Em 1º de junho de 69, Vespasiano assumiu como imperador, e o seu filho Tito era o general do exército romano, e foi ele que no ano 70 destruiu Jerusalém e o templo, cumprindo o que Jesus falou em Lucas 21:6, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado, né? Em 311 depois de Cristo, veja, 3 séculos já, foi emitido pelo imperador romano Galérico o Edito de Tolerância, encerrando oficialmente
perseguição à igreja. Então foram quase 3 séculos de perseguição. Mas a carta de Romanos é lá, então, do início, né? A carta dos Hebreus, melhor dizendo, lá do início. Depois, então, gente, eu tenho assim uma análise aqui, então essa é a introdução ali, mostrando o objetivo da carta e qual é. Então, vocês estavam debaixo de perseguição, estavam desanimando na fé, estavam querendo viver um cristianismo misturado, judaísmo, cristianismo. A carta aos Colossenses é bem semelhante, eles tinham a mesma dificuldade, né? Viviam a mistura de misticismo, de paganismo, de judaísmo e de cristianismo, estava aquela confusão, tá? Então a carta de Colossenses trata a mesma coisa. E Gálatas, Paulo é muito forte, mostrando por alegoria, como falamos no capítulo 4, essa distinção. Então, tu vai associando uma coisa com a outra e vai te ampliando a visão. Então, essa carta, feita essa introdução, qual é o objetivo, o foco, a necessidade, o que estava acontecendo, por que ela foi escrita, aí, como ela é ampla, são 13 capítulos, e aí nós temos as muitas lições que cada um apontou um pouco aí, né? E é engraçado que leu também, pelo menos, os 2 primeiros, ou até o 3º capítulo de Hebreus, a sensação que dá do fato do escritor enaltecer a Cristo, o poder e a autoridade que Deus deu a Cristo. Sim. É como se ele tivesse tido essa necessidade para reafirmar a fé. Tipo assim, olha para quem Cristo é, lembra quem Cristo é, olha, sabe? Realmente te dá essa sensação de que Sim. Quando ele está escrevendo isso, é como se ele estivesse dando um chacoalhão do povo. Quem quer os livretinhos aqui? Tenho 5 aqui, se alguém desse quiser mais, eu faço e trago semana que vem. Aí faz um pix aí, deposita alguma coisa para a gente ajudar, tá, no investimento aí. Gente, então assim, uma análise de tópico por tópico, então, bem do que alguns colocaram. Então aqui nesse livretinho, como eu disse, há um eixo, um esboço que vai ajudar bastante vocês no estudo para se aprofundar nessa carta e entender melhor. Primeira coisa, superioridade ou supremacia de Jesus Cristo, é o que você vai ver no capítulo 1, do verso 1 ao 4. Cristo é superior aos profetas, Hebreus 1 ao 3. Cristo é o resplendor da glória, expressa a imagem da pessoa divina. Cristo é superior aos anjos, capítulo 1, verso 4. Aí tem os versículos aí. No capítulo 2 começa com uma advertência à igreja, que deve atentar com mais diligência para a tão grande salvação, que diz, como escaparemos nós? Então, uma advertência à igreja. Se você entender assim, que a carta foi escrita porque eles estavam desanimando na fé, querendo voltar atrás, voltar à lei, ao antigo judaísmo, e daí você vai entender por que ele faz essa advertência, devemos atentar com mais diligência para a salvação em Cristo e não voltar às velhas obras da antiga aliança. Então no capítulo 2 vem essa advertência, ali ainda um pouquinho anterior, quando fala da superioridade de Cristo, no verso 6 do capítulo 1, diz que os anjos adoram ao Senhor, então logo Cristo é superior aos anjos, né? Seus anjos o adoram. Depois, Hebreus 2, versos 3 e 4, nos fala que essa tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor, foi confirmada por aqueles que ouviram quem? Os primeiros apóstolos, os primeiros crentes, confirmaram essa salvação que receberam de Jesus Cristo. Até o capítulo 13, todo esse livretinho aqui, um esboço assim, com esses pequenos comentários, dando essa linha. Depois ele fala, lá no capítulo 3, Jesus é melhor que Moisés, ou superior a Moisés. Isso para o judeu já era uma afronta, porque Moisés era o grande ídolo deles, né? Nossa, a lei, o legislador, o único, enfim. E daí vem dizer, não, Jesus é maior que Moisés, o superior a Moisés. Então eles tinham dificuldade de aceitar isso. Então essa é a finalidade então que a carta vai apresentando, como disse a palavra-chave, é maior ou superior ou melhor. Então Cristo é superior aos profetas, aos anjos, ao Moisés, superior a Josué, capítulo 4. Se Josué deu um descanso, como eles disseram, Josué entrou na terra prometida e o povo descansou, aí ele diz, por que lá depois no Salmo fala que haverá outro descanso? Então daí ele fala que o verdadeiro descanso é o que está por vir. Não sei quem é que falou do descanso aqui, onde vocês falou. Vai mostrando que Jesus é superior a Josué. Josué não deu o verdadeiro descanso.
Eles entraram na terra prometida, mas não é o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso é a eternidade que só Jesus pode dar. Depois, lá no capítulo 4, verso a seguir, tem uma segunda advertência para a igreja: o risco de ficar para trás, ou seja, perder a oportunidade da salvação. Quer dizer, Jesus está ali, apresentaram, se converter, e agora estão arriscando perder tudo isso, querendo voltar atrás. Esse é o foco, né? Então, a advertência sobre o risco de perder a salvação, voltando atrás nas coisas antigas. Normalmente a gente prega isso dizendo para a pessoa que está desviando, desanimando da fé, querendo voltar para o mundo, pecar, né? Voltando atrás. Mas veja que o foco pode ser aplicado assim, entendeu? Claro, isso ilustra de certa forma. Mas lá nos dias deles era isso, eles estavam desanimando da fé em Cristo e querendo voltar, se conformar aos ritos judaicos antigos, a lei de Moisés, e desistir de Cristo. Então é isso que está dizendo, querendo voltar atrás e perder. Aos Gálatas, o Paulo diz: vocês começaram no Espírito e querem voltar na carne, né? Deixando a nova aliança de Cristo, do Espírito, e voltar à antiga aliança da carne, né? Que era mandamentos na carne, no corpo, e voltar para lá. Então aqui a advertência é a mesma, em outras palavras, em outro contexto, mas no mesmo sentido. Então a superioridade depois do ministério de Cristo, então do sacerdócio, de tudo. Então Jesus é melhor que Arão, já era outra dificuldade. Então Cristo era superior a Arão. Depois tem lá uma terceira advertência para a igreja, até contra a imaturidade. Então tem tudo a ver com esse foco. Tá bom, gente? Amém por hoje?